Olá, sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real, com duas mães que não são influencers ainda. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. Que a maternidade muda a gente, isso nós já falamos em muitos episódios. Mas muda uma coisa que talvez nós nunca tocamos no assunto. Muda o corpo. Junto com o corpo, muda a rotina, muda os nossos pensamentos. E sempre vem na cabeça assim, será que um dia eu volto a ser quem eu era antes? Nós já sabemos que não, ninguém volta a ser quem era antes. Mas nesse episódio nós vamos receber a Mariana Lobo e nós vamos tratar sobre como a maternidade afeta o corpo da mulher. Nós vamos tratar sobre o corpo no pós-parto. O episódio se chama Que Mãe Nunca Quis Ter o Corpo de Antes. A nossa convidada é a Mariana Lobo. Ela é mãe de 3, do Lucas, de 14 anos, da Rafaela, de 9 e do Theo, de 4. Ela é nutricionista e criadora de um programa que ajuda mulheres no pós-parto a reconquistar a saúde e a autoconfiança. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos conversar um pouquinho aí sobre todas essas mudanças. Antes da gente entrar no tema de nutrição, de emagrecimento, fala sobre quem é você além da nutricionista. Eu sou a Mariana, né? Como você já disse, tive 3 filhos. Eu brinco que nenhum deles foi planejado. Eu sempre quis ser mãe, mas nenhuma das minhas gestações foram ali calculadinhas, né? Então, eles foram vindo aí e foram uns bons sustos na minha vida. E eu falo que Deus sabia que eu precisava de cada um deles, né? Eu tenho 3 filhos, cada um numa idade, sexo diferente. E a cada chegada de cada um deles foi totalmente diferente. Eu vivi emoções diferentes. Enfim, me transformei como mulher de formas diferentes. Então, Deus sabia que eu precisava aí de cada um deles. Eu vivi durante muito tempo aí em função realmente da maternidade, né? Parei de trabalhar, encerrei aí algumas atividades, me dedicando realmente à maternidade. Mas aí, depois de um tempo, eu fui entendendo o quão importante era eu também me reencontrar como mulher, cuidar de mim, realizar os meus sonhos, né? Além da maternidade. E fui aí conseguindo ajustar e driblar tudo isso aí mesmo com 3 filhos. E você já era nutricionista quando você teve a sua primeira filha? Não, Primeiro filho, né? Não, minha primeira formação, eu sou formada em moda. Eu sempre trabalhei em salão de beleza. Minha mãe é cabeleireira, teve salão a vida toda. Então, trabalhei com ela ali muitos anos. E aí, resolvi fazer faculdade de moda, me formei, abri loja, fiz maquiagem, fiz sobrancelha, já fiz de tudo. E eu fiquei muitos anos ali também trabalhando com a minha mãe dentro do salão, né? Por conta até dessa facilidade, né? De ter um filho pequeno, ela sempre me ajudou muito. Então, poxa, eu tava doente. Mãe, hoje eu não vou trabalhar. Então, eu tinha todo esse suporte, né? Dentro desse trabalho e fazendo ali. Uma coisa que eu também gostava, eu fui muito feliz fazendo maquiagem, principalmente, era uma coisa que eu adorava. Eu fiz várias clientes que hoje são minhas pacientes também na nutrição, mas sempre aquele fundinho de tá faltando alguma coisa. E eu passei por cada uma das gestações todo esse sofrimento. Né? Foi por isso que você Exatamente. foi perseguir a nutrição. Exatamente. Mas você sentiu na pele. Você foi cursar nutrição depois do terceiro filho? Da segunda. Da segunda. A minha filha, a segunda, tinha 7 meses, quando eu cheguei pro meu marido e falei, quero fazer faculdade. Ele, você tá louca? Como assim? Uma bebê de 7 meses? Falei, não, eu quero fazer. E aí, consegui colocar lá na escola de manhã. A faculdade era de manhã e consegui fazer. Já com 2 filhos aí. E já com o objetivo, o foco que você tinha de fazer nutrição já tinha pra isso. motivo. E Exato. nas suas gestações, como foi a sua relação com o peso, assim? Então, eu engordei demais. No meu primeiro filho, eu mais novinha, totalmente errado. Eu lembro, assim, que eu brinco, né, que eu falo, gente, tanta falta de informação mesmo ali, de cuidado, relaxei mesmo, engordei. Se eu não me engano, do Lucas, foram 28 quilos. Primeiro filho, foram 28 quilos. Assim, foi um estrago muito grande. E eu lembro que no finalzinho, todos os dias, eu acordava e olhava minha barriga, assim, rezando pra não vir
estria. Aí, uma semana antes dele nascer, estourou um monte de estria na minha barriga. E aquilo mexeu demais comigo. Depois, pra voltar ao peso também, eu demorei pra voltar. E aí, aquela coisa, faz dieta, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Só que aí amamentando também, você não pode também restringir tanto, né? Tanta coisa, e a privação de sono, e todas aquelas emoções. E isso se repetiu na segunda filha também. Na segunda eu engordei 32, Meu foi Deus! ainda pior. Nossa, mas você já tinha recuperado tudo da primeira ou não? Tinha. Ah, tá. Não acumulou, né? Não, já tinha recuperado, não tava ali com o peso de antes, mas já tava próximo ali, talvez 2, 3 quilos acima. Uhum. E aí, engravidei novamente. Eles têm 5 anos de diferença certinho um do outro, né? E da Rafa, eu engordei 32. E aí, as pessoas falavam, você não volta nunca mais. Agora chegou, vai ser Aquelas que bom, opiniões que te dão mó estímulo, né? Mó apoio. Nossa, anima vai muito. ser gordinha mesmo. E aquilo mexia comigo, né? Eu acho que a maternidade, ela mexe nesse sentido porque você nunca mais vai ser quem você era. Né? As suas prioridades, a rotina, a preocupação, né? Aquele início, fica todo mundo ali, o pai, a avó, e aí daqui a pouco todo mundo vai embora e é você e a criança e a rotina de vocês. E aí como que você vai voltar a ser a Mariana, cuidar de você, cuidar da sua casa, tá bem pro seu marido, pro seu trabalho, e ao mesmo tempo e ainda se alimentar direito. Se alimentar, enfim, então todas essas mudanças. E aí eu falei, não é possível que para ter um corpo onde eu me sinta bem, que eu fique satisfeita, eu vou precisar passar o resto da minha vida fazendo dieta. Ou procedimentos. Exato, ou fazendo cirurgia, ou cortando coisas que eu gosto. Então não é possível, tem que ter algum caminho, tem alguma coisa errada. Então aí eu fui estudar nutrição realmente para entender um pouquinho tudo isso. E aí, no terceiro filho, no TEL, você já estava formada? Já estava formada. E aí, foi diferente? Engordei 20 quilos, mas ainda assim, engordei também. Mas já foi uma outra situação, né? Os cuidados e tudo mais, assim. Não tem também uma questão, assim, que a gente fala, tem um peso ideal, que a mulher tem que engordar. Mas eu vejo também que tem mulher que tem uma tendência a ter um barrigão e a ganhar mais peso do que outras que não. Eu, por exemplo, fiquei com a barriga pequena, minha barriga não era enorme, eu ganhei pouco peso. E eu não fiz tanto esforço pra isso. Aconteceu, então eu acho que eu já tenho essa predisposição. Mas eu tenho uma amiga, por exemplo, que fez uma barriga enorme. Ela super magrinha, fez uma barriga enorme e tal. Mas o problema não era nem só quando a barriga cresce, né? Quando a mulher engorda tudo, né? Eu também engordei pouco, eu acho que engordei 11 quilos. Eu engordei 11. Eu acho que eu tenho duas opiniões diferentes, como profissional, nutricionista e como mãe. Isso é genética? É genética? É biotipo? Biotipo, né? Tem mulheres, né, que eu, no caso, eu enchei, assim, de uma forma absurda. Então, sim, mas que há formas de evitar isso? Agora você sabe que há formas de evitar? Então, ou é inevitável? Então, no meu caso, eu tenho uma condição, um probleminha no coração que dá uma desregulada aí na minha pressão e tudo mais. Então, eu tenho uma pressão um pouco mais alta na gestação. Então, no meu caso, tem essa questão aí metabólica, digamos assim. Né? Mas tem sim, tem mulheres que têm. Eu tenho a minha irmã, por exemplo. A minha irmã sempre foi sarada, sempre teve o corpo, assim, escultural. E durante a gestação dela também, ela ficou, assim, parecendo um baiacu. Que você fala, não é possível, como assim aquela pessoa? E realmente, saiu do hospital já com boa parte do peso recuperado, porque era edema, inchaço mesmo, retenção. Então, eu acredito sim que existe mais mulheres que têm mais facilidade dessa questão do inchaço, da retenção, do acúmulo mesmo ali de líquidos, do que outras, né? Acho que acaba sendo uma questão mesmo de biotipo, metabolismo, isso influencia sim. E hoje no seu consultório, quem mais te procura, o perfil de mulher que mais te procura, são sim mães pós-parto ou quanto tempo depois da mulher ter o filho que ela procura uma nutricionista para voltar ao peso ideal? Costuma ser mais, já um tempinho, né? É difícil. 1 ano?
Um ano, 2, assim. E às vezes até um pouco mais. Que é quando a gente fala que a gente volta a se Volta olhar, a se né? olhar, né? Que depois consegue de uns já, 2 anos. ou tem uma ajuda um pouco maior, ou a criança já foi pra escolinha, Uhum. já tá um pouquinho maior, já come, né? Já às vezes já saiu do peito. Então aí a mulher começa a se, dificilmente. Eu tenho uma que tá comigo aí que veio com 2 meses pós-parto. Eu falei pra ela, Mari, eu preciso muito, porque realmente estava muito incomodada. E é uma dor real, assim, né? De muitas mulheres, né? A gente se perde. Eu lembro que eu olhava assim, que eu falava, meu Deus, não é possível, assim, o corpo, a barriga, a qualidade da pele, é desesperador, assim, e ao mesmo tempo aquela coisa, você tem que estar bem, você tem que fazer, e como que você não tem com quem deixar para ir treinar, para se cuidar, para fazer nada. Então, realmente é uma dor, assim, São real. muitos pratinhos pra girar, né? Muitos pratinhos. E eu acho que, às vezes, a mulher deixa ali... fica esperando como se alguém fosse resolver isso para ela, né? Eu não consigo. Eu percebo isso muito nos meus atendimentos. Tudo não que seja fácil, é difícil realmente, mas tudo ela espera que alguém vá resolver, né? E eu lembro que essa mudança essa virada de chave na minha vida para atividade física, para alimentação, eu tive que querer. E aí, impondo isso, não digo impondo no sentido de brigar ou de arrumar confusão para fazer o que eu queria, mas de impor que aquilo era importante para mim, que aquilo era uma prioridade, né? entendeu? Então, assim, eu e meu marido, a gente tem a nós, 2, né? Eu tenho minha mãe, ele tem minha sogra, mas assim, ajudas pontuais, fica combinado no dia a dia, na rotina nossa com as crianças, sou eu e ele. Então, não vi ali, poxa, que horas que eu vou largar esse homem aqui com 3 crianças para ir para academia? Porque você pode largar para ir trabalhar, mas para ir treinar é abuso. Tem muito isso, né, também. Né, a gente, infelizmente, tem essa cultura de que, você vai fazer uma unha, uma massagem, uma atividade física, é abuso, você tá sendo folgada. Agora, mas se você tá com a unha mal feita, você é relaxado. Então tem um pouquinho isso. Então, de eu chegar e falar, olha, agora, né, ele também abriu mão de algumas coisas, você vai precisar... Consegue trabalhar um pouquinho mais tarde, para que eu vou acordar mais cedo, mesmo cansada. Nossa, mas eu tenho uma dificuldade absurda de acordar mais cedo, principalmente se for para treinar. Se eu não vou logo cedo, eu não consigo mais. Não, eu nem tenho coragem de mais. Então, isso foi... eu precisei tomar essa decisão e ir mostrando para as pessoas que convivem comigo, principalmente meu marido, que aquilo era importante para mim. E também já é um exemplo... Você já tem um filho também de 14 e uma de 9. Já é um exemplo para eles, meu filho tá treinando, assim. Hoje eu olho... meu maior orgulho é isso, de ter passado isso. Tá fazendo dieta, se preocupa. Às vezes, ele vê, assim, os irmãos, às vezes, comendo chocolate. Nossa, mãe, tá comendo muito chocolate. Você vai deixar comer de novo? Olha, eu não quero... Aí, às vezes, eu ofereço. Não, eu não quero chocolate, porque hoje é tal dia. Então, assim, você já vê que já tem uma consciência, uma noção. Vai tá indo treinar, tá tomando suplemento. Então, já tem todo esse cuidado. E esse é o maior recado que eu queria dar, né? E você percebe, assim, que as suas pacientes, mesmo com o filho, com o trabalho, com a rotina, elas conseguem se organizar e seguir uma dieta? Sim, a maioria delas, quando vem muito decidida, né? Por todos esses sofrimentos, digamos assim, por estarem realmente ali no limite. A maioria sempre chega ali no consultório e fala, não, agora deu. Chega, não vou mais ficar assim. Depois lá do que você falou, de uns 2 anos já que teve filho. Depois de uns 2 anos, né? Pelo menos 1 ano aí. Então, agora não dá mais, cheguei no meu limite, eu preciso mudar. E aí, elas vão mesmo. Mas é uma construção, tá? Não vou dizer que ela chega ali no primeiro momento e do dia pra noite isso tudo se transforma. É uma construção e ela vai vendo o quanto é possível, aquilo vai se encaixando na rotina, ela vai vendo os resultados também, né? Porque muitas vezes são ajustes até... a pessoa tem uma certa dificuldade ali para emagrecer, mas isso está relacionado, às vezes, com uma trava, por exemplo, do intestino. Então, a gente tratando esse intestino, esse emagrecimento já acontece de uma forma um pouco mais fácil.
ou então ela tá com uma sensibilidade alimentar, então a gente cuida dessa sensibilidade, exclui essa alimentação, já consegue ajustar um pouco melhor. Então, podem ser várias coisas que às vezes está dificultando ainda mais esse processo. Eu até dei uma olhada no seu perfil, depois você até divulga, que você fala assim, não é restrição, né? Dieta não é restrição. É o meu nome. E tem muita coisa por trás, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu só como salada e tomo água e não emagreço. Mas é porque às vezes tem coisas por trás que ela não consegue. E o corpo, as pessoas tendem a, tô de dieta, então agora eu não posso comer o chocolate. Hambúrguer. Tenho que tirar o carboidrato, tenho que tirar isso. Isso, na verdade, deixa o processo mais difícil, né? E a chance da pessoa manter isso a longo prazo é mais difícil. E também o corpo entra num modo de emergência, né? Então, você imagina que você passa o dia ali na salada, numa belisca, uma carninha, faz uma fruta. Então, esse corpo, ele não tá preocupado em queimar caloria, em criar músculo, ele tá preocupado em manter os seus órgãos vitais funcionando. Né? Então, ele vai estocar tudo. Então, por isso que a gente fala que comer menos, comer abaixo, né, de uma forma errada, sem estrutura nenhuma, é completamente errado e só trava o metabolismo da pessoa. Né? Então, realmente precisa ir ensinando essa pessoa realmente a comer, como fazer essas combinações, ajustar. É por isso também que precisa procurar uma nutricionista, né? Porque hoje em dia a gente vê tantas coisas, tem, tipo, jejum intermitente, tem o low carb, tem isso, tem aquilo. Que não funciona pra todo mundo da mesma maneira. Não funciona, cada um tem as suas particularidades. E tem gente que não pode comer tais alimentos e outra pessoa pode. Então, não adianta pegar essa receita pronta e tentar aplicar, né? Ou então seguir o que alguma blogueira colocou, sem dúvida. Não tem. E você vê, né, essas famosas, acabou de ter neném e já sai chapada. Daí eu falo assim, como assim? Mas isso é óbvio que envolve cirurgia, né? Não é impossível. E frustra também, né? Porque eu até postei agora há pouco sobre isso, porque não existe um ideal, né? Uma alimentação ideal, uma rotina de treino ideal. Existe o que você consegue evoluir, o que você consegue dar conta, o que você consegue fazer. A gente sabe o que é melhor comer. Mas a gente sempre fala aqui da maternidade real, né? Quem não tem babá, ou quem não tem cozinheira, aí tem que fazer comida, mas não tem tempo de fazer comida, ou quem trabalha fora, então tem que comer na rua. Não é fácil seguir o que uma blogueira que só faz isso e posta faz. Não, e assim... Sim, é outra realidade, né? Outra realidade, você ter que preparar a sua própria comida, você ter alguém que consiga fazer. Eu, por exemplo, hoje eu tenho a oportunidade de treinar com um personal, né? E é totalmente diferente de quando eu treinava sozinha. Porque quando eu acordava cansada, a primeira coisa que eu falava, não, hoje eu vou dormir mais um pouquinho. Hoje não, ele tá lá me esperando e eu já paguei, eu tenho que ir. Isso entendeu? Mesmo, Então, é diferente. Né? Quando você tem acesso a algumas coisas aí, né? Então, uma boa suplementação também. Tem muitas mulheres que chegam no consultório, tô cansada, eu sou preguiçosa. Então, a culpa é dela. Quando a gente vai ver, ela não tem nenhuma vitamina no corpo. Nossa, eu devo ser dessas, sem zero vitamina. Porque o meu pré-treino é um café preto. E o meu pós-treino, sei lá, é um biscoito. Tá tudo baixo, entendeu? Aí a gente ajusta, ela fala, você me deu. Eu falo, não, eu não te dei nada, eu só ajustei as suas vitaminas que estavam. E a pessoa não era preguiçosa, ela não era, não estava fazendo pouco caso, ela não... Não, ela só não estava com o corpo funcionando da forma que deveria, entendeu? Então, isso é extremamente comum. Geralmente, depois do parto, a mulher fica ali fazendo, né, tudo ali. Aí, depois do parto, dá aquela relaxada, né, porque é médico, a vacina da criança, aquela agenda cheia do bebê. Então, a mãe acaba, muitas vezes, se deixando de lado. E quando você vai ver, essa mulher o metabolismo tá, assim, pedindo arrego. No meu caso, por exemplo, eu emagreci bastante amamentando. E, assim, não tô... o ponto não é emagrecimento, mas eu de fato emagreci, voltei a usar minhas roupas. Só que eu não tava, assim, tonificada, não tava, né, com massa magra, só tava magra. Magra, né? E isso também, às vezes, não era saudável, digamos assim. Talvez se você fizesse um exame, avaliasse tudo, não estaria, né? Nutrientes, com certeza saudável. Não estaria. Não, então... e eu passei por isso, porque... Depois, eu acho que a Rafa tinha 1 ano e pouquinho, assim, eu tava me sentindo muito cansada. E aí, eu fui numa endócrina, a gente tem uma endócrina amiga nossa, já que eu já passava há tempos. E aí, passei nela, na hora que ela fez os exames, ela falou, Gabi, não tem o que fazer, a gente tem que repor tudo aqui. E aí, até a questão hormonal, ela regulou tudo. Ajuste, sim, e aí, assim, foi completamente diferente. Minha memória não funcionava de jeito nenhum, assim, e regulou tudo.
Mas é justamente isso, ela falou pra mim, depois do parto, imagina o impacto que o parto não é no corpo da mulher, é né? muito grande. E depois do parto, a gente não se alimenta direito, a Não. gente não leva a mais hora vida pra que nada. A deveria. gente só pensa em trocar o É. bebê, dar mamar pro bebê. A gente fazer não ele parar leva de a chorar, vida né? que deveria pro corpo conseguir voltar nos limites aceitáveis, né? A gente não É. nutre ele como Não, deveria. não E precisa suplementar, enfim. A questão do sono, da privação do É. sono, atrapalha muito, né? Uhum. Porque às vezes você dá uns cochilos de dia quando o bebê tá É. dormindo e vara a noite, que a noite Uhum. é sempre mais empolgante, né? É. E a noite acordada, e aí come a hora que dá, e principalmente se você não tem ajuda, fica sozinha ali o dia inteiro com o bebê, não tem a hora que dá. Aí o que dá? Você vai pro fogão fazer um arroz, Não, você come o cozinhar que um tem ali. feijãozinho. Não, você pega um pão ali, enfia qualquer coisa dentro e come, porque Depois é o que que o é mais bebê já tá rápido. comendo, você come o resto dele. Né? É, vai comendo Exatamente. gelado ali, aquele restinho que sobrou já tá Isso alimentada, mesmo. já almoçou. Mas, né? ô Mari, agora falando a real, dá pra voltar ao que era antes? Dá pra Dá. voltar melhor do que era? Porque eu acho que existe, né, o caso que a mulher nunca fez nada, aí teve bebê, É. vai atrás e fica melhor. Uhum. Dá sim. Eu acho hoje que eu estou muito melhor do que eu era antes dos meus filhos, né? Dá sim. Dá sim. E quando você era bem mais nova, né? Bem mais Tá nova, melhor bem mais agora. nova, não treinava, não tinha toda essa questão. Hoje, lógico, eu tô mais velha, então hoje eu faço, quando necessário, reposição hormonal, porque eu falo, mulher com os hormônios abaixo, aí a mulher sem dignidade, a gente perde logo a dignidade mesmo. Então, eu faço uma suplementação todos os dias, tenho esse cuidado com a hidratação, que muitas vezes novinha a gente nem. Hoje a gente tem um pouco mais de Hidratação, acesso. você diz beber água. Beber água. Não, beber E água. ácido hialurônico. Rotina de atividade física. Então, hoje eu treino com personal. Então, é um treino com... Todos os dias você treina? Não, eu treino 3 vezes na semana com personal. E quantos por cento você agrega ao emagrecimento ideal entre exercício físico e dieta? Eu agrego 70% a dieta e 30% a atividade física. Eu conheço pessoas que vão É porque pra tem academia... personal que fala que é o contrário, né? Você diz, não, 80% é atividade física Mas e 20% se é você dieta. for pra academia todos os dias e não comer da Não vai forma, resolver nada, né? Ou é. não tiver fazendo um déficit calórico minimamente ali, você não vai emagrecer. Pelo contrário, Né? né? E- Você pode até crescer. Você vai Só ganhar. que se você, por exemplo, não treinar e se alimentar direito, você emagrece. Você emagrece. É. Você emagrece. Porque É. se você tiver em déficit Mas também sem calórico... massa magra? Mas você emagrece. emagrece, Mas emagrece. você não vai estar construindo ali, desenhando o seu corpo, nem ganhando massa muscular, mas você consegue emagrecer. Se você tiver em déficit calórico, fazendo uma alimentação adequada, vai emagrecer. O que é muito mais difícil também, né? Porque limita o gasto calórico. Então, você imagina que quando você vai pra academia, você faz um cardio, você faz uma musculação, você tá aumentando o seu gasto calórico, né? E quanto mais músculo a gente tem no corpo, mais acelerado é o metabolismo. Né? As pessoas têm medo, às vezes, de músculo. Então, tem muito aquela pessoa que tem... Ai, não, eu não quero ficar muito grande. Ai, eu não E quero. Mas pra você Ou ficar então porque grande, come vai e precisar vai de anos, muito né? Não, mas tempo. eu posso falar, eu sinto que eu fico muito... A grandona aqui falando. Mas eu acho que a parte superior do meu braço fica forte muito mais fácil do que, por exemplo, minha perna e minha bunda. perna. que eu Porque tem queria. menos gordura no braço. E aí eu não malho o braço e já acho que, tipo, ele aparece mais marca e a mais. perna que é bom, não, entendeu? Nada, é mais dificuldade. Não, mas também não tem personal, gente. Não tem personal, não acompanho no outro, não vou no endócrino, então Não tô faz toda nada. errada. Se Faço o que eu alimenta falo, não de faço o que eu café e faço. bolacha. Café e bolacha. Café, bolacha e E lanchinho da alface tarde, né? também, alface também come. Ó. Café, bolacha e alface, é a dieta dela. Pré-treino, um cafezinho, né? Pra dar É. aquele... Gás, né? E o jantar é vinho. Ai, E Ruffles. Tá maravilhoso. Tá tudo orgulho certo. da Nutri, né? Inclusive, Não, aqui depois que a gente terminar de gravar, a gente Depois pode fazer uma sessão. Então, mas a gente precisa, né? Quanto mais músculo e pra velhice, pra gente poder sentar no vaso sozinho, a gente precisa ter músculo. Ir no mercado sozinho, mais É velho. verdade. Senão, se você não tiver massa muscular, a velhice vai ser... Ô, Mari, tem muita gente que te procura assim, à espera de um milagre Ah, com mesmo. certeza. Tipo, eu quero Tipo daqui curandeira. 30 dias, Aham. tá? Assim, Mas eu projeto já verão falo agora, logo. outubro, projeto... Dá tempo Não, mas eu ainda já pro falo, projeto não, verão. eu gosto não de dá. fazer alguns... Não dá pra dezembro, tá... Não, Com shape, não dá. não dá pra não, dá pra melhorar.
Dá sim, porque existem alguns, até desafios que eu faço, até tem um protocolo que eu faço eu fiz até agora, junto com as meninas, é um protocolo de limpeza e modulação intestinal. Então, muitas vezes é um quadro inflamatório, então não é só peso, gordura corporal, é inflamação, é retenção. Edema, E aí, com esse protocolo, eu emagreci 5,5 quilos. Em quanto tempo? Em 4 dias. A primeiro... Só que você via nas fotos, nitidamente, não é gordura. Você não vai perder 5 quilos de gordura em 4 dias. Mas o que você fez também que você... Não, eu tenho lipedema. E aí eu faço o tratamento. E o tratamento é super tranquilo. Você não pode comer glúten, nem leite, nem açúcar. Então, assim, emagreci. Mas você viu uma super diferença? Super diferença. Super diferença na qualidade da pele, agora no edema. foram 7 quilos. Mas eu ainda estou em tratamento. Sim. Eu ainda não tô na Aí eu fase chamo ela pra de comer manutenção. pizza em casa, ela não come a massa da pizza. Eu como só o recheio. Mas assim, eu tô desde janeiro nessa daí, aí eu já me adaptei, assim, já descobri muita as coisas que eu gosto. Já conseguiu se reencontrar nesse padrão, né? E assim, eu descobri que eu sou mais disciplinada do que eu imaginava até. Sim, porque se orgulhou, eu nunca tinha imaginado fazer porque é uma restrição muito grande. Então, eu tive ali 1 mês, assim, que eu deslizei, e aí voltei a sentir dores nas pernas, aí voltei na médica, ela falou, Gabi, você tem uma doença. Falou, tem que tratar o resto da vida. Pacientes, às vezes, com doença autoimune, com a própria alergia alimentar. Eu sou totalmente contra a restrição, isso tá bem claro ali no meu Instagram, porque o nome do método, né, do meu acompanhamento é dieta sem restrição. Eu acho que quando a gente, que nem você mesma tá contando, né? Não pode isso, não pode aquilo. Isso torna tudo mais difícil. Né? Você imagina, eu treino, eu acordo mais cedo, 5h40 da manhã pra ir treinar. Cuido de 3 crianças, vou trabalhar. Se no final de semana, me convidaram pra tomar um vinho, sei lá, qualquer coisa, comer uma pizza. Não posso, porque eu tô... Não, gente, não dá, não tem condição. Isso mesmo. Quanto tempo você mantém isso? Você começa, logo você fala, passou o verão, tchau, chega, não quero mais fazer nada disso. Então, eu acredito num equilíbrio, até porque muitas vezes essas pessoas também muito bitoladas na dieta ali, às vezes, essa galera mais maromba, e quando você vai avaliar exame, não são pessoas saudáveis, que usam muito hormônio, a variedade da dieta é muito limitada, então é frango, é o carboidrato lá, escolhe um tipo, não tem uma variedade de legumes, sabe? Minerais, outras coisas importantes que a gente precisa também. Então, o contexto de ser saudável, eu acho que envolve tudo, né? Envolve uma alimentação, sim, na maior parte do tempo, com equilíbrio, com organização, uma rotina ativa de atividade física, né? Mas também momentos, porque esses momentos também liberam serotonina. A gente comer um hambúrguer, dar risada, comemorar, né? Estar com pessoas que a gente gosta. Então, eu prezo e sempre defendo muito isso, esse equilíbrio num todo, assim, né? Então, elas chegam ali querendo milagre. Tem alguns protocolos que eu gosto de aplicar, sim, eu falo, isso tem dia pra começar e tem dia pra acabar. Mas, por exemplo, o que você acha, assim, de jejum, algumas coisas, jejum intermitente, ou então comer a cada 3 horas, nem que seja, tipo, 3 castanhas, 2 uvas, e, tipo, porque eu já tentei isso quando eu era também bem mais nova. Mas assim, eu não consigo seguir, eu não consigo seguir dieta. E, graças a Deus, eu gosto muito de salada também, porque... O jejum, eu adoro o jejum. Eu, inclusive, pratico o jejum, já me acostumei. Depois que eu virei mãe, acordei. Eu sempre sou acordada, então não dava tempo de eu, vou tomar meu café, acostumei com o jejum. Então, mas aí você janta? Ou quando que é a última refeição? Jantar, e aí eu faço o jejum. Mas que horas? Eu janto 8h30. E aí você não come até? Aí eu vou treinar e como só no almoço do outro dia. Então dá dá mais de 12 horas? Dá mais. Dá 8, 9, 10, 11... Dá umas 16. Dá umas 16 horas. Mas você toma um pré-treino pra ir treinar? Depende do treino. Quando é um treino mais... Eu não gosto de usar pré-treino estímulo toda vez, né? Que eu vou treinar, porque eu acho que a gente vai também só pondo o corpo ali com empurrão, sabe? Assim, então eu gosto de sentir o meu corpo, como tá a minha força, como tá meu desempenho no treino. Então, não é sempre que eu gosto de tomar pré-treino, e aí eu tomo um café preto, sim, antes de treinar, puro. Sem açúcar. E vou treinar. Aí volto ali, faço o que eu tenho que fazer de manhã, eu não trabalho, fico com as crianças em casa, então aquilo é lancheira, é lanche, é lição, nem é pensa almoço. Na comida. E aí, na hora do almoço, eu sento e almoço.
Aí faço o lanche da tarde e janto. Então, eu faço 3 refeições no dia. E o jejum, ele é super interessante, sim, para várias questões. Então, controle de glicemia, né? A gente melhorar aí a parte cognitiva. Tem vários benefícios associados ao jejum, mas pro emagrecimento depende para quem é esse jejum. Então, se a gente pega uma pessoa que tem um perfil um pouco mais de compulsão alimentar, tem aquela coisa de comer várias vezes ao dia, o jejum pode ser a pior estratégia, pode ser um tiro no pé, né? Ou aquela pessoa que vai ficar ali de manhã sofrendo, angustiada, meu Deus, eu não posso comer, não sei o quê. Porque também tem gente que fala que a principal refeição devia ser o café da manhã. Exato. Então, come um super café da manhã, Não, mas a pessoa vai almoça diminuindo, pouquinho e não janta. Sim. Então, assim, isso eu avalio sempre de forma individual. Então, se é um paciente que está com uma resistência à insulina, que está com... né, a gente vai se beneficiar desse jejum, fazer algumas horas de jejum, e ele tolera bem esse jejum, ok. Ah, não tolero, Mariana, eu acordo morrendo de fome. Então, para que eu vou dar um jejum para esse paciente? Eu vou dar um tiro no pé dele, eu vou só atrapalhar. Então, não. A questão de comer de 3 em 3 horas é a pior coisa que existe, né? Eu gosto de pôr ali 3, 4 refeições no dia e também a gente começar a deixar o corpo dessa pessoa perceber nível de saciedade. Então, assim, tô com fome, tô satisfeito, porque muitas vezes, até agora, algumas pacientes que estão em uso da caneta, do Monjaro, elas já montam o prato no que elas estão acostumadas a montar. Então, assim, você já tem lá na sua casa a colher que você deixa na panela de arroz e que você serve. Então, você já sabe ali quantas você coloca. Coisa que eu nunca fiz foi pesar a comida. Não, então, mas eu digo, visualmente falando, sim. a gente já tem aquilo de pegar a colher e... é tanto, isso aqui tá bom de arroz. Você já sabe da sua filha, por exemplo, quanto que você põe. Tá bom essa quantidade? Tá, você sabe que sua filha vai comer. Então, a gente é muito visual na hora de elaborar ali o prato. E aí, por exemplo, agora com o uso da caneta, ela que a gente até te perguntar. Monto o prato... E não consigo comer. Então, assim, a gente começar a ter... E aí, quando a gente come de 3 em 3 horas, a gente não deixa nosso corpo descansar. Então, a gente não deixa nosso estômago descansar, nosso intestino descansar. Tá tudo trabalhando o dia inteiro. A insulina fica assim, ó. E o que você acha sobre essas... Porque é polêmica, né? Porque uma vez, eu não lembro que amiga minha contou que ela foi atrás de não sei se foi nutricionista, um nutrólogo ou algum outro médico, mas ela foi pra fazer exames. Ela não queria. Não foi pedindo, Não foi né? pedir isso. E aí, assim que ela chegou, doutor, eu quero fazer os exames, tal, que eu queria emagrecer. Ele já foi prescrevendo a caneta, sendo que não era um desejo dela. Mas é porque é muito fácil, assim, é caro. Mas facilita muito, só que até que ponto é benéfico, até que ponto... Se a pessoa não usar direito ou não tiver indicação e reverte fácil, ela para de usar, volta, tudo, como é que... Sim. Então, a caneta é realmente assim... Você indica? Eu indico com acompanhamento. Então, assim, existe... a obesidade é uma das doenças que mais mata. Então, tem pessoas morrendo todos os dias de pressão alta, de diabetes, de colesterol, de tudo que é coisa. E também a cirurgia bariátrica, que era muito usada, e a caneta, ela tem uma perda de peso muito próxima da cirurgia bariátrica. Então, entre você ir para um centro cirúrgico, tomar uma anestesia, fazer uma cirurgia que tem muito mais risco e tomar medicação, sim. Agora, pessoas querem perder 5 quilos, 8 quilos. Ai, quero dar uma emagrecidinha pro final do ano. Aí eu não concordo. Mas estão fazendo Estão fazendo muito. E eu tenho muitas pacientes que estão tomando e para a medicação. Engorda dobrado. Né? Porque a fome realmente diminui muito. Então, a pessoa fica... Tem pacientes que relataram depois, agora que voltou, que passaram 24 horas sem comer, de não conseguir enjoada. Então, poxa, isso tem que diminuir dose. Né? Então, tem que ajustar. Poxa, a pessoa ficar 24 horas sem comer, isso tá certo? Isso tá errado. Então, vamos diminuir essa dose. Tá tomando 5, 7,5, vamos diminuir para 2,5. Né? Então, vamos entrar com uma suplementação. Você não consegue comer, mas tem que ter um aporte nutricional. Como que a gente consegue fazer isso? Através de suplementação. Como que tá os exames dessa paciente, né? Para avaliar, ver o que precisa associar junto. Porque muitas vezes cai ferro, cai vitamina B12, cai tudo, fica tudo desregulado. Então, isso não é saudável. Agora, com acompanhamento, eu tenho também pacientes que, paralelo ali comigo, né, o acompanhamento comigo, nutricional, a gente indo fazendo toda essa adaptação com o uso da caneta e o médico fazendo as aplicações conforme, e a gente ali, né, paralelo, a paciente
perdeu, ficou super bem, E perdeu você vê mães pós-parto querendo usar caneta? muitas, você acha que é um dos maiores públicos? muitas, porque as pessoas querem tudo pra ontem, né? E porque é muito rápido mesmo, é né? muito rápido, né? E assim, também 25% do peso perdido é massa muscular. Então, um outro ajuste, às vezes essa mulher não treina, não faz uma academia, não faz uma atividade física. Ah, perdi 6 quilos, tá bom, mas quase 30% desse peso é músculo. E aí, ela ainda mas o negócio que eu acho que atrapalha Medida, muito né, também. Eu acho que é a questão da balança. A balança, acho que as medidas. Entrei numa calça 38, 36, ou então um vestido que não... ainda a calça, eu acho que é um parâmetro mais de tanto o espelho quanto a foto, você se vê, poxa, melhorou aqui, melhorou, tá mais... Eu acho que é o melhor método de avaliar. Agora, a balança é complicada, porque pode ser inchaço, retenção, pode ser que você esteja perdendo massa muscular, mas aquele peso tá baixando na balança. Então, a balança, ela não avalia nada disso. Ela não avalia a sua composição corporal, ela não avalia como tá seu metabolismo. Eu sou a doida da balança. Ela só tá vendo o peso baixar, mas e aí como tá baixando esse peso? Mas aí você faz bioimpedância? Faço bioimpedância, faço foto, tiro todas as medidas. Então, a gente vai avaliando aí de uma outra forma. Eu adoro me pesar, sabia? Nossa, então, eu passo eu longe de mando tudo que ranking me ordem, balança. inclusive Máximo. balança, espelho. Gente, não, pelo amor de Deus. Eu tenho balança em Eu casa, não sei eu me quanto eu peso peso. todos os dias. Eu não sei quanto Todos eu os dias no mesmo horário. Caramba, Gabi. Juro por Deus. Nossa, eu não faço ideia de quanto eu Todo peso. dia Eu de manhã, também antes tenho de me horas que trocar pra sair, eu me peso. Eu Todo vejo dia. que a coisa tá mudando, assim, na calça. A calcinha começa a dar aquela enroladinha aqui do lado, sabe? Aí eu falo, acho que... É assim, porque balança é realmente... É frustrante, porque toda hora você sobe. Ai, nossa, Nossa, passou não o final faço de ideia de semana. quanto eu tô pesando. Engordei 2 Sair daqui, eu vou quilos. me pesar. Aí volta, ai, nossa, agora eu emagreci 2 quilos. Não é assim? Não, e outra, é que você sempre pesa na sua. Mas, por exemplo, se você tá lá passando, entra na farmácia e se pesa... Ah, não, aí você dá tem uma na sua casa... diferença. vai dar diferença. Vai dar diferença. E eu Além me peso disso, sempre no mesmo horário. Mas você vê, do que- final de semana pro começo da semana, Dá fica diferença, dando, né? dá. 2 quilos. Aí eu olho e falo, nossa, esse fim de semana engordei 2 quilos. Então, você Aí acha vai mesmo? chegando no fim da semana, já recuperei, tá tudo bem. Ó, Aí... pra engordar 1 quilo, você precisaria comer, além do que você... Por exemplo, a gente tem uma taxa metabólica basal, né? Então, é o que a gente pode comer ali, que a gente não vai engordar. É só pro nosso corpo funcionar. Então, uma média de 1.000 e pouquinhas calorias, isso varia de pessoa para pessoa. Então, vamos supor que a sua seja 1.200 calorias. De consumo. De consumo pro seu corpo Nossa, manter absurdo. do jeito que tá. Morri no Velocity ontem, gastei só 500. É. Então, vamos supor que a sua seja 1.200. Para você engordar 1 quilo, você teria que consumir mais 7.700 Caramba. Meu calorias. Deus. Você não aguenta. A mais, Não. além mas das é, 1.200. mas é inchaço, né? Pra você engordar 1 quilo. Porque aí eu acumular. chego. E por que, tipo, da sexta pra segunda eu engordo Porque 2 é inchaço, quilos? é retenção, às vezes fezes que acumula. É. Porque por mais que a E gente no Vai fim no de banheiro, semana, faz um cocôzinho. Né? No É, fim de se pega. semana eu não bebo tanta água, eu bebo não bebe durante a tanta semana. água, às vezes a própria água ali retida. Então, várias questões. Então, não é. Não, Entendi, vou não começar dá. a me pesar Pode só, parar com tipo, esse de negócio sexta. Dá assim. balança Para de de se presente pra pesar. alguém. Dá balança de presente pra alguém. Não! Para de... Só vocês pesam? Ricardo se pesa também? De vez em quando, ele não se pesa Eu muito, vou lá não. na sua casa me pesar, então. Então, não faço ideia. Mas você acha bom, então... Eu acho que em alguns Com acompanhamento. casos, com É uma opção boa pra acompanhamento, é uma boa mãe opção, pós-parto. né? Principalmente pensando nessa questão da glicemia, de insulina, perfil lipídico, ajuda bastante, controla bastante tudo isso. Mas se a pessoa tiver algum problema, se a pessoa não tem problema de glicemia... Ah, não, agora a pessoa... Tipo assim, ela é uma mãe que engordou um pouquinho e tá com dificuldade de voltar. aí Não eu é sou indicação. Contra. Não, aí eu sou contra. Eu acho que não. Só quando a pessoa tem um comprometimento da saúde associado ao sobrepeso. Então, nossa, fiz avaliação, a bioimpedância, ela tá com obesidade grau 2, grau 3, tá com tantos % de gordura corporal, os exames já estão alterando, tá com a insulina ali quase, pré-diabética, digamos assim. Aí, vamos entrar com a medicação. Agora, para as mortais, né, que é só ir pra academia e dar uma ajustadinha, não. Sou contra. Porque é uma medicação. Tá. O que você acha, Mari, que são os erros mais comuns que uma mãe pode fazer pra tentar emagrecer assim que ela teve o bebê? Não sei se é a época pra começar uma dieta ou algum outro erro que você vê e fala assim, isso tá completamente errado. A restrição em si, Restrição. né? A restrição, então, aquela mulher com toda a sobrecarga, todo
o desarranjo hormonal ali que ela tá É passando. que tem também aquela questão, assim, se o bebê tem... igual a Rafa, né? Ela tinha a PLV, então ela não podia comer nada. Ah, não, mas eu não fiz isso porque ela eu não não foi me pro leite. Mas acontece, não. né? Tipo, Mas se não tivesse, aí eu já ia estar, tipo, É bem numa difícil. restrição. Meu filho é ainda também mais. o mais novo. Ele é até hoje. Então, assim, a restrição. Então, além de tudo que ela tá vivendo, todas as mudanças, todos os desequilíbrios ali, e ainda assim, não, então vou comer só um pouquinho de salada aqui, vou comer só um pouquinho disso, vou cortar o carboidrato, não vou jantar à noite. E isso vai criando um ciclo daquilo que eu falei. Ela acaba não conseguindo emagrecer, porque o corpo dela tá precisando de energia, tá amamentando, fica vara a noite acordada para dar conta da demanda do bebê, e o corpo vai armazenar. Ele vai pegar aquela caloria do alface, que é 2 calorias, e ele vai segurar. É o que eu falo, você pode comer um alface com culpa, você vai engordar. Mas se você comer uma pizza sem culpa, você não engorda. Não engorda, mas é psicológico. Entendeu? Então, assim, você não vai. Agora, você pega uma pessoa, que é o que você falou, você pega uma pessoa que treina, que se alimenta bem, que tá com o organismo organizado, vitaminas, tudo, ela vai comer uma pizza, essa pizza, do mesmo jeito que ela vem, ela sai ali e vai embora. Viu? Sem culpa. Entendeu? Sem balança. Ô, Mari, e sem falar do pós-parto? Aí a gente fala assim, beleza, você pode ter tido uma paciente ou uma mãe que teve filho, engordou, emagreceu, aí engravidou de novo. Quais são as estratégias para, durante a gravidez, você não super engordar mais do que deveria? Então, a principal estratégia para que tenha uma gravidez ali saudável também. Boa a gente vai alimentação, avaliando, cada trimestre a gente aumenta mais ou menos 500, 700 calorias do gasto da mulher. Então, a gente é uma outra conta pra gestante. Porque ela vai gastar mais por conta do neném que tá crescendo. E o neném tá absorvendo todos os nutrientes dessa mulher. Então, a gente tem um cálculo que a gente faz do que o ideal de calorias, que ela tem que aumentar de consumo. Que ela tem que aumentar de consumo, e a gente distribui isso ao longo do dia. Aí considera a realidade dela, quantas refeições ela consegue fazer, as preferências alimentares dela, para que ela consiga, de fato, executar. Né? Não adianta eu falar para ela, você vai fazer 6 refeições. A mulher dá plantão no hospital, ela não tem como parar, sair do plantão para ir fazer refeição. Então, sempre tenho esse cuidado de, durante a execução ali do plano alimentar, na hora do acompanhamento, sempre priorizar essas coisas. Porque e você isso atende também bastante paciente gestante? Não, gestante não. Mas te procuram depois mesmo. É porque eu imagino mais que emagrecimento. na gestação a gente já vai atrás de tanta coisa. Não é a prioridade. Eu até fui na nutricionista logo no comecinho da gravidez, nas primeiras semanas. Eu tava sentindo muita fome, muita, assim, comendo igual uma mesmo, doida. Né? Nossa, aí eu lembro que eu muito fui, também, muita e aí ela ajustou tal, e aí ela me explicou, ela falou, olha, essa fome que você tá sentindo é normal, é a fome que vai dar mesmo, você tá grávida, mas ela me passou uma dieta e eu fui seguindo ela, assim. Mas aí no fim nem engordei tanto assim, aprendi a me controlar ali e foi tranquilo. Mas então. é porque eu acho que as grávidas não procuram por isso. A gente já vai em tanto médico, tanto exame. Não vou em mais um, não. Às vezes o obstetra indica, né, quando tem um risco, quando a mulher tá... Diabetes, talvez, né? Diabetes a mulher tá ganhando muito peso. Na minha primeira gestação, a obstetra indicou, falou, minha filha, vai procurar uma nutricionista. É que eu ainda não era nutricionista. Ela falou, não, mas vai você procurar. Foi? Não. Não, pior que fui. Mas era uma fome, assim. Esse negócio de que a gestante não precisa comer por 2. É o que eu falo, tem coisas que a minha opinião é diferente, como nutricionista e como mãe de 3, sabe? Porque eu tinha uma fome que não era normal, gente. Não era, gente, não era. Era por 2, se bobear por 3. Eu tive só no começo, depois eu já lembro que ficou normal, mais no começo. Assim. Depois no final não tanto, mas mais no começo. Era uma coisa Eu lembro que eu fiquei bem ativa, assim. Continuei indo pra academia, continuei fazendo bastante caminhada. Eu parei bastante. Eu fiquei bem ativa. E no final, eu fiquei mais ativa ainda, porque eu não entrava em trabalho de parto de jeito nenhum. E aí, a obstetra falou, Gabi, bastante caminhada. Fazer agacha bastante, na bola. isso, ficar pulando na bola e bastante caminhada, vamos ver se vai. E eu lembro que eu fazia muita caminhada. 40, mas foi induzido, super induzido, assim. Com 40 e 0 de dilatação. Você tem comecei uma filha? Ali, uma filha, Rafaela. Eu Rafaela. também tenho. Eu comecei a indução, assim, com 0 de dilatação. Então, ela não queria nascer, ela ia estar aqui até hoje, né?
Mas aí eu lembro que no final eu fiquei muito ativa por isso, pra tentar entrar em trabalho de parto. Acho que até por isso que eu não engordei tanto assim. E fala um pouquinho do seu programa agora, que você tem de emagrecimento. Então, eu tenho 2. O meu acompanhamento, né, que é tanto presencial ou online, é o DSR, que é o Dieta Sem Restrição. Então, sempre priorizando isso. A realidade ali, né? Dificilmente eu pego pacientes que já estão nesse mundo fitness, né? Que tem aquela, nossa, que já anda com a marmita, essa galera mais né? Da nutrição esportiva aí. Então, eu geralmente atendo realmente as mães ali, aquela rotina corrida, na maioria das vezes sem rede de apoio, que precisa ir equilibrando ali os pratinhos e tentando se colocar também ali como prioridade. Então, eu tento, dentro do acompanhamento, sempre ajustar o melhor cenário, mas considerando tudo aquilo. E aí, as chances, né, da pessoa ir fazendo e evoluindo é muito maior. Né? Então, ao mundo ideal seria essa dieta aqui perfeita, ó, calculadinha, assim, esse aqui seria o cenário perfeito. Mas se ela não executar, não é o perfeito. Né? Então, até onde ela consegue evoluir, até onde ela consegue melhorar. Então, esse é o DSR, considerando tudo isso. E aí, o Reinicia 12 é um protocolo de 12 dias, né, que eu aplico tanto no consultório e também tenho ele de forma online, em plataformas, né, online. E os 3 primeiros dias a gente faz a parte da limpeza, então tem todo um protocolo ali, algumas restrições nesses primeiros 3 dias. E aí, a gente faz o procedimento para limpar ali mesmo o intestino todo. E aí, depois a gente modula esse intestino todo. Então, são os 2... Sem a mulher passar fome. É porque a gente tá falando aqui e eu tô com fome. No Reinicia 12 não tem quantidade. Você pode comer até ficar saciada. Tem, assim, exclusões de alguns grupos alimentares. Tem algumas questões, assim, de tirar alguns, principalmente nos 3 primeiros dias. Por exemplo, não pode tomar café, né? Tem algumas restrições, assim, nos 3 primeiros dias. É porque o café, que ele tem culpa? Pra gente tirar ali a pra dar uma limpada, cafeína, pra dar uma limpada. Então, a gente fica ali matando as bactérias de fome, aí no último dia a gente bota elas pra correr. Enfim, então... Mas não tem um limite de, tem que ser tantas colheres. Não, você pode comer até vocês. Então, não passa fome, apesar de algumas restrições. Não pode ter alguns grupos. E esse dieta sem restrição, ele tem um período de duração? Geralmente são 3 consultas, ou então 6. Tem os 2 formatos, né? Ou são 3... Semanal? Não, aí é cada 30 dias, 40 dias. Então dura no um mínimo tempinho, 3 meses. Aí a pessoa fica em acompanhamento um tempinho, que é pra gente arrumar a casa mesmo, né? Porque uma consulta ali, muitas vezes, pede exame, avalia, vê, tem todo esse ajuste ali, a pessoa até começar, até fazer. Então, geralmente, no DSR já tem aí essas 3 consultas, ou então as 6, pra gente conseguir organizar a casa mesmo. Tô saindo desse episódio com fome, pensando que eu sou toda errada, meu Deus. Ela é tudo errado. O magrinha de ruim, né? Mas é porque quando ela fica nervosa, ela para de comer. E passa assim, ó. E quando o eu dia choro, todo sem acho comer. Que eu queimo gordura pelas lágrimas. Chorona? Nossa, pouco, chorona, né? Chorona. Pouco. Ô, Mari, você quer divulgar seu Instagram, suas redes sociais? Pode vou olhar pra aquela câmera. @NutriMarilobo. E lá eu sempre tento inspirar, né? Mostrar um pouquinho aí da minha rotina, tanto como mãe, né? E também enquanto nutricionista ali, resultados, evoluções das minhas pacientes, sempre sem restrição aí dentro da realidade, incluindo a maternidade nisso tudo. E dá pra acompanhar os treinos dela também. Os treinos Posta bastante vídeo de treino. Eu gosto bastante também de fazer. Eu falo que ele é personal, videomaker, psicólogo, e ainda eu fico brigando. Já passa o arroba dele também. Filma, tá errado esse vídeo. Já divulga arroba personal também. Ele adora. Pior que sabe que eu não sei, menina? Eita, então eu corto essa parte, não tem problema. Pior que eu não... Então, tudo bem. Digo... Não, deixa quieto. Agora esqueceu do personal. Ele é tão bom assim, ela nem sabe a pior que eu marco ele todo dia. Só que marca quando eu ponho o vídeo de treino e vou digitar, já aparece ele a primeira, e eu já Mas, tudo bem, enfim, a gente deixa até a parte que você marcar elogiou ele. Então, Então, pega daí, pra fechar.
Obrigada, Mari. Adorei a conversa. Acho que foi bem agregadora para todo nossa, mundo. Maravilhoso. Adorei estar aqui. Obrigada aí pelo convite. Adorei contar um pouquinho da minha história e também essas mudanças todas, né, pra gente ir se reencontrando aí novamente. mesmo. E fica a dica, né, para as mulheres que estão assistindo a gente, para quem é mãe, tá no pós-parto, tá com dificuldade, vocês não estão sozinhas, muita gente passa por isso. Sem dúvida. E vale a pena uma consulta com um profissional, porque a gente consegue resolver os problemas bem mais rápido quando a gente tem aí o direcionamento certo. Então, obrigada. E você que acompanhou a gente até agora, não esqueça de curtir as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram, no @QueMãeNunca. A Mari é uma seguidora nossa, então ela é a primeira seguidora que a gente está entrevistando, né? Até agora a gente estava entrevistando conhecidas. Então não desista, se você tem uma história legal para contar, você deixa no nosso Instagram, manda um comentário pra gente e quem sabe você não é a próxima a estar aqui sendo entrevistada. Muito obrigada, até a próxima. Tchau e até o próximo episódio. Tchau.